Tem gente que tem problema de audição. E não são poucos. E não estou falando dos idosos. Na verdade, a geração, desde a época em que Adão e Eva pecaram lá no jardim, houve uma grande catástrofe no mundo espiritual em que as pessoas elas não conseguiram mais ouvir a Deus como deveriam. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o ouvir. Semana passada falei sobre a língua, que muitas pessoas têm o hábito de falar e falam muito, e falam e não param de falar nunca. Isso se reflete nas orações, as pessoas vão para a presença de Deus e julgam que estar na presença de Deus é falar e não para de falar. Mas não consegue ouvir. Nós temos um sério problema de ansiedade, e por isso que não para de falar. Um sério problema de audição, porque está rompido com a comunhão com Deus. E aí tem vários problemas que vêm em decorrência disso. E eu vou falar hoje sobre o Salmo 119, com os seus 176 versículos. Mas não se preocupe que eu não vou ficar falando aqui incansavelmente até cansar vocês. Salmo 119, começando pelo versículo 1. E o Salmo 119 é uma aula magna que fala sobre a lei do Senhor. Toda vez que você ler Salmo 1, Salmo 19, Salmo 119, são 3 salmos reais que falam sobre a excelência da palavra de Deus. Salmo 1, nunca mais você esquece. Salmo 1, 19 e o 119. Excelência da palavra de Deus. E nesses 3 salmos a gente vai aprender se nós amamos a palavra ou se nós temos isso aqui como o último recurso. Tem gente que não come direito, não dorme direito, trabalha demais. E aí qual é o último recurso? Remedinho. Para dor de cabeça, para cansaço, para ansiedade. E às vezes a palavra de Deus é o último recurso para muita gente. E tem muita gente que não sabe que Deus não ouve, por quê? Porque a pessoa é que não está ouvindo. A gente diz, não, Deus não está ouvindo as minhas orações. Não, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Talvez somos nós que não estamos ouvindo a voz de Deus. E Deus então libera as aflições, porque a aflição ela nos aproxima de quem? De Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Até aqui, nesse primeiro momento, mas aqui tem vários verbos que vão falar no versículo 1, andam, no versículo 2, guardam e buscam, no versículo 5, observe
No versículo 6, considera. E no versículo 7, aprender. Todos estes verbos falam de ações que nós precisamos praticar se nós queremos ouvir de fato a voz de Deus. Quando os discípulos estão junto de Jesus, e eles, vamos ler, marque esse texto da Bíblia que eu vou voltar aqui, mas em Marcos capítulo 8, versículo 14 em diante, olha a história de Jesus e os seus discípulos. Aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Por isso que ele está dando essa letrinha para a gente. É por isso que ele está falando. A gente não trouxe pão, nós somos irresponsáveis. Ele está dando essa deixa aí porque a gente não trouxe pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o pão, sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Fala para o teu irmão aí: acorda. Jesus, depois de ter multiplicado pães para mais de 5.000 pessoas, aí eles estão preocupados porque eles trouxeram um só. Mas sabe qual é o problema? A mente dele estava em que âmbito? Nas coisas materiais. As tuas orações estão em que âmbito? Só pedindo para a saúde, para trabalho, para comida, só pedindo para resolver conflitos, para resolver problemas empresariais, para resolver problemas da família, para resolver problemas do Brasil? Ou nós estamos pensando nas coisas que Deus pensa? Jesus estava falando aqui de coisas espirituais, mas eles estavam com a mente aqui embaixo. Voltando para o Salmo 119, Jesus falou: vocês têm ouvidos e não ouvem, vocês têm olhos e não veem. E eu penso, quantos estão nesta noite, quantos de nós, Jesus está falando e a gente está viajando? Jesus está na nossa frente e nós não estamos vendo. Jesus estava na frente deles. Eles estão com um problema de um pão. Se eles tivessem fé, o que eles diriam? Esquecemos o pão, mas Jesus está no barco. Você está com um problema hoje, está pensando: como eu vou resolver isso? Não te preocupa, Jesus está no barco. Mas a questão é, nós acreditamos que vamos aqui para outra dimensão, para Nova Jerusalém. Nós vamos ser transformados para glorificar o nome de Deus, ou nós estamos preocupando nessa vida miserável e de curta duração que nós temos? O que é o nosso tempo aqui na Terra? Quanto tempo você tem? E está preocupado com o quê? Salmo 115. Versículo 6.
Ele está falando aqui das idolatrias. Irmãos, muitas, centenas de igrejas evangélicas criticam católicos romanos por causa das idolatrias nas paredes. O pior de tudo é que muitos idolatram outras coisas. A sua igreja, idolatram o seu negócio, idolatram a si mesmos, idolatram, seja lá o que você tiver no seu coração aí, que está acima de Deus, virou idolatria. E aqui ele está dizendo, esses ídolos têm ouvidos e não ouvem, versículo 6, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora, o pior é o que vem depois disso. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Você está produzindo ídolo na sua vida, você vai ser igual a ele. O seu ídolo é você mesmo. Então você é igual ao seu ídolo, desconectado de Deus, morto. Deus não ouve. Tem inúmeras situações que eu poderia citar aqui nessa noite, que se nós andamos nessas situações, Deus simplesmente fecha os ouvidos. Ah, Deus, Ele ouve a oração dos aflitos? Sim, dos aflitos com o coração sincero, coração quebrantado. Deus não rejeitará. Quando o povo de Israel está lá no deserto, falando demais. Lembre-se, toda vez que você estiver murmurando, você está falando demais. O melhor é fazer o quê? Zip the lip. Uma expressão em inglês que quer dizer, fecha os lábios. Quando nós passamos a murmurar, falar demais, nós vamos dizer coisas que nós não deveríamos dizer. O povo está no deserto só falando, só reclamando, porque não tem água, porque não tem pão, porque eu estou comendo todo dia esse maná, não aguento mais comer esse negócio. Quem aqui já reclamou de ter que comer a mesma comida? Em algum dia da vida você deve ter reclamado. E o povo estava assim, reclamando, murmurando. E aí o que Deus fez? Deus estava cuidando deles, cuidou da temperatura deles. Raramente alguém sobrevive ao rigor do deserto, seja de dia, seja de noite. Não havia lojas, 40 anos no deserto, não havia lojas para comprar roupas. Mas em 40 anos a roupa não envelheceu. Deus cuidou da temperatura do dia, da temperatura fria da noite. Deus cuidou da roupa, Deus cuidou das feras. Eles continuavam murmurando. Eles não viram a glória de Deus na nuvem que os cobria durante o dia e na coluna de fogo que ia adiante e de trás durante a noite. Eles simplesmente não enxergavam. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você, o que é que você não está vendo? Tendo olhos. O que é que você não está ouvindo? Tendo ouvidos. O que é que está te cegando? O que é que está te mantendo surdo? O que é que está te entretendo a tal ponto de você não perceber a presença de Deus? O que é que você está fazendo, gastando teu tempo, que você não percebe que Deus está presente? O diabo vem com muitas historinhas. Muitas historinhas. Ele vem com muitas artimanhas. Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Por que o Senhor está ouvindo a oração?
Por que Deus deveria ouvir a tua oração? Por que Ele deveria ouvir a minha oração se é apenas para pedir pão, saúde e paz? Não, é o que as pessoas dizem, a gente tendo saúde e paz, a gente tem tudo. Será? Estamos pensando no que quando a gente fala que a gente quer saúde e paz? Estamos pensando em quem? Só em nós. O Senhor quer que nós venhamos a pensar em coisas maiores, eternas, que não vão apagar-se, que não vão terminar, que não vão concluir com a nossa vida. O que vai manter a tua vida depois que você cair dentro do caixão? O que vai te levantar dos mortos depois que o teu corpo virar poeira? O que você e eu estamos fazendo para que o Senhor possa se lembrar de nós? Lembra que Ele falou? Muitos vão chegar lá na minha porta, vão bater e dizer, ó Senhor, estou aqui. Eu não te conheço. Não, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu levantei pessoas dos mortos em teu nome. Não te conheço. Faltou o quê? Intimidade. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não tem intimidade com Deus. Tem gente que prega num púlpito, em muitas igrejas, aqui, pode ser aqui nessa igreja, pode ser em várias congregações, pode ser no mundo inteiro. Pregam a palavra de Deus, mas usam apenas como uma forma de ganhar prestígio, ganhar dinheiro, ganhar fama, mostrar a sua eloquência, mostrar a forma como ele desenvolve as ideias, os discursos, e pode fazer isso a vida inteira, e não ter vida de oração, e Deus vai dizer, eu não te conheço. E você? E eu? O que estamos fazendo para que o Senhor possa ouvir a nossa oração? De fato. Por que Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas? Olha o que diz o versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. E invocá-lo-ei enquanto eu viver. Por quê? Por que Deus inclina os ouvidos a esse homem que está escrevendo este salmo? Porque adora a Deus. Porque honra a Deus, honra a palavra de Deus. O Salmo 119 nos ensina o verdadeiro valor que eu e você precisamos dar para essa palavra. O que você tem nas suas mãos aí não é só uma Bíblia, uma impressão, um exemplar impresso pela Sociedade Bíblica do Brasil, como qualquer outro livro na sua biblioteca. Isso aqui não é um amuleto que eu coloco na minha sala lá, aberta, em cima lá de uma estante bonita de prata, de bronze, de ouro, seja lá o que você tiver. Porque acha que vai expulsar espíritos malignos, não vai coisa nenhuma. Porque o diabo não tem medo de uma Bíblia. O que o diabo tem medo? De um homem que tem intimidade com Deus, que confessa Jesus Cristo como Senhor, então nesta casa ele não pode nem entrar. Qual é o valor que você dá para a palavra de Deus? É apenas um livro? Ou você tem temor por ela? Versículo 8, eu vou citar apenas alguns aqui. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Quando eu vou cumprir os decretos do Senhor, eu tenho que conhecer. Para conhecer eu tenho que ler. Para ler eu tenho que aprender. Eu vou cumprir eles à risca, como diz o salmista. Eu não vou dar meu jeitinho, não, isso aqui para mim não serve, isso aqui foi para aquela época, não. Tem muitas coisas que nós devemos lembrar que o que Deus está querendo mostrar é o seu coração. Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus antiquado. Deus sabe o que é bom para mim e para você. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, com tanta promiscuidade, com a sexualidade exacerbada desde os primeiros anos
desde a fase da puberdade, nas escolas da nossa nação, as crianças sendo expostas a imagens vulgares, a palavras torpes. Como nós vamos guardar puro o caminho? Como as crianças vão guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. Teve uma vez que eu estive na casa de um determinado irmão e eu notei que o filho dele foi para o quarto com a menina e eu disse, e tu permite isso? O que, pastor? Os dois foram para o quarto. E pelo que eu estou percebendo, vão dormir. Mas pastor, todo mundo faz. Esse é o padrão do mundo de hoje. Mas não é o padrão da palavra de Deus. O padrão da palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus de aliança. Deus, Ele quer uma noiva, Ele envia Jesus, esse Jesus vai ser o cabeça da igreja, e quando Ele vier para buscar a sua noiva, que é a sua igreja, Ele não quer uma noiva que andou com tudo que é homem. Ele quer uma noiva, de que jeito? Virgem. Como é que a igreja do Senhor vai ser virgem? Se afastando da promiscuidade, deixando o caminho da promiscuidade. O Senhor vem com o seu sangue, te torna mais alvo do que a neve e você está mais virgem do que quando era virgem de fato. Porque quando Deus purifica, Deus purificou. Como é que pode o jovem guardar puro o seu caminho? Segundo a sua palavra. Esse aqui é apenas um dos grandes exemplos que a Bíblia cita. Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é que nós guardamos no coração? A gente mantém no coração o que a gente está interessado. Já percebeu que tem coisas que você lê e você tem uma gana de ler e não para de ler aquele negócio porque é tão bom de ler. Tem outras que você começa a ler e começa a pegar no sono. A Bíblia é uma delas para muita gente. E por quê? Por que quando se trata de ler a Bíblia as pessoas têm sono? Por que quando vem para o culto tem sono, mas quando estão na frente da televisão, num filme que vai ter um monte de palavrão, um monte de cenas indecentes, está ali grudado. Pode estar cansado o que tiver. Se for uma minissérie, então, misericórdia. Antigamente, as pessoas tinham que esperar o próximo capítulo, no dia seguinte. Hoje em dia, elas não se contentam, têm que olhar tudo até terminar. Por quê? Porque o interesse leva as pessoas a gastar o seu tempo, o seu recurso, seus dons e habilidades naquilo que o seu coração está inclinado. Aonde está inclinado o teu coração? A guardar as palavras do Senhor ou fazer qualquer outra coisa que o teu coração está deturpado? Estava pensando hoje, quanto tempo eu gasto em viagens, seja pela igreja, seja pela convenção, e eu não ganho por isso, é trabalho que a gente faz de livre e espontânea vontade. A igreja aqui me cede para que eu possa servir. Pastor Samuel serviu durante muitos e muitos anos, não recebendo por isso. Ah, mas a igreja paga. Mas o tempo não. O tempo que eu estou gastando não volta mais. Aonde você está gastando o teu tempo? E aí eu comecei a pensar, puxa vida, estou gastando meu tempo, mas eu estou gastando meu tempo em coisas que vão redundar em frutos eternos para muitas pessoas.
esse testemunho que o Alexandre deu, pastor Samuel ir para São Borja, para Bagé, para Santo Ângelo, para Cachoeirinha, para Charqueadas, para tantos municípios no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Quantas e quantas vezes muitos homens estão servindo. Neste momento tem muita gente fora de casa, longe, há vários dias. Mas estão fazendo de coração. Porque vai reverter em frutos eternos. Agora, se eu estou apenas pensando em fazer coisas que vai trazer benefício financeiro, sou miserável. Que miséria! Estava ouvindo as comissárias no voo de hoje, dizendo, poxa, amanhã eu tenho que ir para Recife, depois eu vou para Salvador. Eu estava comentando com a Colete, é difícil ter uma rotina quando a pessoa tem várias escalas, aí vai ter lá uma folga. E elas estão fazendo isso pelo quê? A companhia aérea contrata pessoas. Porque quer delas o quê? O tempo. E vão retribuir com dinheiro. Aonde você está gastando o teu tempo? Tem gente que não quer servir na igreja, nem para assistir um culto. Porque não tem tempo para Deus. Aonde você está gastando o teu tempo? Que não volta mais. Poderia estar mais tempo com meus filhos, com meus netos, com os amigos. Vale a pena nós gastarmos o nosso tempo, nossos recursos, dons e habilidades com coisas terrenas e passageiras? Ou nós queremos fazer isso para que a palavra do Senhor seja mais abundante dentro de nós? Versículo 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Como é que nós podemos demonstrar respeito pela palavra de Deus? Me diga como. Como podemos demonstrar respeito? Seria como eu sair daqui, chego em casa, boto na estante, largo numa gaveta, domingo que vem, passa um paninho, se pegou ali um pouquinho de pó. Ou, vou cumprir hoje com a minha tarefa, vou fazer meu devocional, ler lá um capítulo, aliás, o devocional lá do Pão Diário, seja lá qual for o devocional, tem 1.500 devocionais hoje em dia. Aí você lê o devocional do dia, faz a oraçãozinha que teve lá prescrita, leu a referência bíblica, cumpri com a minha obrigação, vamos adiante. O que isso aqui pode me abençoar para hoje? Estou pensando em quem? Em mim. Mas a gente para pensar, Senhor, o que tu queres que eu faça e que eu mude hoje? Que vai ser bênção para pessoas que estão ao meu redor. O que tu queres que eu feche a boca hoje? E o que tu queres que eu abra a boca hoje? Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Aonde está o teu prazer? Teve um culto que nós ouvimos uma ministração maravilhosa de um pastor que eu considero muito, alguns anos atrás. E nós entramos no carro e nós íamos jantar depois desse culto. Saímos lá com 4, 5 pastores. E eu fiz algum comentário sobre a palavra de Deus e um outro também.
E eu pensei que a conversa ia seguir, a gente falando do que o Senhor tinha falado naquela noite através daquele homem falho, mas usado por Deus. E daqui um pouquinho alguém entra e diz, eu estou pensando no que a gente vai comer agora. A gente estava numa região lá do Nordeste, eles estavam preocupados com o peixe que eles iam comer. Tem pessoas que estão comendo, estávamos ainda comendo da palavra de Deus, e eu poderia continuar comendo durante toda a semana, mas tem gente que está preocupada apenas com o quê? Com o peixe. O que os discípulos estavam preocupados? Puxa vida, só temos um pão. Com o que você está preocupado? A tua preocupação demonstra o teu nível de espiritualidade e intimidade com Deus, e Deus quer mudar isso já. Porque se nós não temos respeito pela palavra de Deus, se nós não temos interesse, não temos prazer, não nos inclinamos, a gente vai se inclinar para alguma coisa. Versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tem pessoas que dizem, mas é tão complicado, a gente abre aquele livro de números, é genealogia que não acaba mais, é muita coisa difícil de entender. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, se você tiver paciência, Deus vai te revelar coisas que você não consegue perceber com a tua mente carnal, é só por revelação. É isso que ele está pedindo aqui. A minha mente não está percebendo, mas desvenda os meus olhos. Você pode pedir para o Senhor? Quando você estiver lendo um texto difícil, desvenda, me ajuda a ouvir o que tu estás falando nesse texto. Me ajuda a compreender o que tu estás querendo dizer. Versículo 36, inclina meu coração aos seus testemunhos e não a cobiça, ao desejo. Nunca se ouve tanto pessoas desejando coisas, porque a mídia, os algoritmos estão lançando aí, você falou, teu celular já está sabendo, o algoritmo já colocou lá no computador, e aí ele começa a te mandar centenas de milhares de propagandas do mundo inteiro de um produto que você mencionou que você gostaria, e agora ele não te larga até ele conseguir fazer com que você compre. Cobiça. O que o teu coração está cobiçando? Mas não cobiça a palavra de Deus. O que teu coração está se inclinando? Tem fome de pão, mas não tem fome da palavra de Deus. Versículo 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Você já suspirou por causa da palavra de Deus? Quando o livro de Malaquias se encerra, Deus faz um silêncio de 400 anos. Não se ouve a voz de Deus em lugar nenhum. 400 anos de silêncio. Foi um período negro. Foi um período difícil. Foi um período complicado na história bíblica. Um período em que Deus simplesmente fecha a boca e não diz mais nada, porque as pessoas não estavam querendo ouvir. Mas aí começa quando João vem no capítulo 1 do Evangelho de João e diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
João começa a mostrar e a evangelizar e a proclamar: está chegando, é chegado o reino de Deus. E o Senhor Jesus, então, vai ser anunciado, primeiro no coração de José e Maria, depois ele vai ser anunciado no coração de Isabel, que antes, né, as duas ficaram grávidas, tanto Isabel quanto Maria engravidaram praticamente na mesma época. E quando os bebês se encontraram no ventre materno, os bebês estremeceram porque um sentiu a presença do rei que estava no outro. É esta sensação que nós precisamos ter pela presença e pela palavra de Deus. Eu tenho suspirado pelos teus preceitos. Mas hoje é tanta informação, é tantas Bíblias, é tanto aplicativo de Bíblia, é tanto texto publicado nas redes sociais, que as pessoas já deixaram de valorizar. Assim como elas comem um alimento todo dia, perdeu o valor, aquilo não tem mais o gosto que tinha, já perdeu. Você já perdeu o gosto pela palavra de Deus? Isso é possível e não tem nada de errado nisso. Quer dizer, não é que não tem nada de errado. Isso é possível para qualquer um de nós. O que está errado é nós aceitarmos essa situação como normal. Não é normal. Não ter prazer pela palavra de Deus não é algo normal. Na medida em que eu vou envelhecendo, eu posso perder a audição. É normal perder a audição para um idoso? É normal. Porque em algum momento todos nós podemos ficar cegos, surdos, mudos até, perder a força física. Mas o que não é normal é nós aceitarmos isso como normal. Precisamos tomar o quê? Uma atitude. Qual é a atitude que você está tomando para a incredulidade, para a apostasia na sua vida? Que atitude nós estamos tomando para que essa palavra não se torne normal? Para não voltarmos mais para a igreja, se torne uma coisa normal. Que atitude você está tendo para que a presença do Senhor encha a tua casa, quando você coloca o pé dentro de casa, as pessoas que estão lá sentem, os teus parentes sentem, porque você chegou. A presença de Deus invade as casas de pessoas até mundanas, quando você entra, porque a presença dele está com você. A palavra de Deus está na tua mente, está também no teu coração. O quanto nós estamos nos enchendo da palavra de Deus, a ponto de ela transformar o que nós pensamos, descendo para o coração, para o que nós queremos, e se estendendo para todo o nosso corpo, para aquilo que nós praticamos. Versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Você tem prazer nesses mandamentos? Se você não tem ainda maturidade para ler toda a Bíblia, eu sugiro, leia Salmos e Provérbios, é um resumo de toda a Bíblia. Todos os dias, aí não tem desculpa, gente. Ler Salmos e Provérbios todos os dias é um resumo de tudo que acontece de Gênesis a Apocalipse. Jesus está presente em cada salmo, em cada provérbio, sempre. Pode avaliar. Todos os salmos e todos o livro de Provérbios, Jesus está presente. Por quê? Porque Ele é a boca. Ele é o sujeito. Ele é quem faz. É para Ele, por meio dEle e por Ele que são todas as coisas. Versículo 63, companheiro sou. De quem? Dos bebum? Companheiro sou daqueles que vivem mentindo por aí, jogando aí nas mesas de bar. Eu, às vezes vou para o interior, e no interior a gente vê umas coisas meio estranhas. Aí estava passando lá por Dom Feliciano, aí encontrei lá um barzinho, uma casinha de madeira,
uma mesa de sinuca que tomava conta de todo aquele ambiente. Tinha uns 10 jogando. Eu passando de carro devagarinho. Tudo com uma garrafa ou um martelinho na mão. Uma luz assim que eu acho que era 20 amperes, de tão fraquinha. Aquela parede verde, escura. Eu fiquei pensando, o que esses homens estão fazendo aí dentro? Meu amigo Jeremias me fala que ele paga lá o pessoal por semana. Ele mal terminou de dar o dinheiro para eles, eles vão direto para o bar. O dinheiro não chega em casa, eles passam a noite bebendo e jogando. Isso quando não vão para o meretrício na cidade. Chegam em casa bêbados, alguns maltratam a mulher. Vida de miséria. Muita gente vive essa vida de miséria. Porque não considera nas palavras do Senhor. Companheiro sou. De quem? De todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Ah, você ama o Senhor? Quero andar contigo. E aqueles que não amam o Senhor, não vamos andar com eles? Nós queremos ganhar eles, tirar eles dessa vida de miséria. Mas não vamos caminhar juntos, lado a lado. Vamos oferecer a mão, vamos oferecer a presença de Deus, vamos até comer com Ele se for preciso, mas não vamos entrar nas mesmas práticas que eles praticam, porque nós somos luz, nós somos sal. O sal, o óleo se mistura com a água? Não. Óleo é óleo e água é água. Você coloca um pingo de óleo dentro da água e vai ver o que acontece. Fica aquela... tipo uma bolha. Assim é aqueles que são luz. Aqueles que são de Deus e aqueles que são das trevas não se misturam. Agora, você pode se contaminar, se você permitir. Quando Jesus está naquela multidão e vem aquela mulher com aquele corrimento já havia vários anos, imagine anos, 12 anos, 18 anos, com problemas físicos. Irmãos, não era permitido para qualquer mulher chegar perto de Jesus ou perto de um homem, tocar num homem que não fosse o marido. Era um negócio terrível. Mas aquela mulher, ela tinha algo no seu coração. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu me envolver por essa palavra, ela vai me curar. Ela vai mudar a minha família. Ela vai mudar o meu futuro. Vai mudar o futuro dos meus filhos, dos meus netos. Quem crê nisso? Vai mudar o meu destino, o destino da minha família como um todo. Quantas famílias estavam destinadas ao inferno? Deus mudou a tua vida, vai mudar centenas de gerações para frente, por causa da tua vida, que um dia Deus chegou e alcançou e disse: hoje eu faço novas todas as coisas nesta casa. Mas eu preciso amar a palavra de Deus. Versículo 71. Eu estou quase concluindo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A aflição faz parte do processo de aprendizado. Você crê nisso? Sem aflição,
não tem transformação. Provérbios 23, 12. Eu concluo com esse texto. Ele vai nos ensinar dizendo: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. É por isso que Deus ouviu aquela oração, aquele clamor do salmista. Deus ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. Por quê? Porque o coração dele pensa nas coisas retas. Quero convidar você para se colocar em pé. E se tem pensamentos aí na tua mente que tem te atormentado, tem te cegado, tem te feito surdo, Deus quer curar muita gente aqui nessa noite. Deus quer curar inclusive a mim que estou falando. Todos nós precisamos de cura, todos nós. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu ia lá para a cidade da Arlete, ela morava lá em Santo Ângelo, e a gente era criança aí, e naquela época a gente brincava às vezes de pé no chão, e aí quando chegava em casa, não era só os pés avermelhados e pretos, era o cabelo, era tudo. Não tem dias que a gente está mais sujo do que outros? Deus quer tirar essa sujeira todos os dias. Deus quer fazer quer te colocar tipo dentro daquelas tunas, ou tinas, uma tina, né? Colocar água quente, só não coloca soda porque mata, porque senão, e quer dar uma escovada em você. Feche teus olhos e diz: Senhor, faz uma limpa em mim nesta noite. Peça ao Senhor que o Senhor possa nos mostrar o que tem tirado o prazer, o que tem nos cansado, o que tem nos feito aflitos, o que tem nos roubado o tempo da presença do Senhor. E se você crê que o Senhor pode fazer um milagre na tua vida, na tua casa e na tua família, eu quero te convidar para vir ao altar nessa noite e dizer a Ele: Senhor, eu confio no teu poder. Eu confio no milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. Tua palavra é viva, ela se renova a cada dia. Tu és Jesus, o mesmo que fez a multiplicação dos pães e peixes. Tu estás aqui nessa noite. Venha afastar de nós toda incredulidade, toda surdez. Venha afastar de nós toda rebeldia. Nós confiamos no teu poder, Senhor Jesus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser.
sobre que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas pelo poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei pelo poder do teu amor. Naquela época, não havia o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas habitando com o templo e a habitação. Mas hoje você tem esta bênção, este privilégio. Não desperdice. Prepare o teu corpo, a tua mente, o teu coração para ser cheio do Espírito a cada dia, da presença maravilhosa, transformadora, restauradora, renovadora do Espírito Santo. Você pode viver com Ele face a face todo dia. Você pode dormir com Ele todos os dias. Você pode acordar com Ele todos os dias. Palavras de esperança, palavras de amor, palavras de paz, de alegria. E não apenas murmuração e tristeza. Ele diz: eu enxugarei toda lágrima. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o sol da justiça nasce na vida daqueles que se enchem da presença da palavra de Deus. Face a face, quero ver-te, meu Senhor. Conhecer o teu amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei pelo poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, ao teu lado está. Em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Humilhai-vos perante a presença, perante a poderosa mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Aquele que se chega
um coração contrito e quebrantado, jamais o Senhor rejeitará. Enche-nos da tua presença, do teu Espírito, da tua paz. Enche-nos da esperança eterna, não apenas do pão que perece, pois de toda palavra do Senhor viverá o homem, não apenas de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Dá um abraço ao seu irmão e diga: encha-se da palavra, porque estamos no tempo da graça, no tempo da bênção, no tempo do Espírito. É tempo de se encher do Senhor, em nome de Jesus. Ele te limpa, te cura, te transforma nesta noite. Amém? Pode voltar para o seu assento, sabendo que você tomou um banho gostoso hoje na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus.